Muito bem, gente. Olha, em uma live realizada na madrugada desta sexta-feira, desta quinta-feira, o jornalista e blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, dono do site Terça Livre, disse estar fora do país por temer pela sua segurança. Isso porque Alan fez uma suposta denúncia de espionagem contra o presidente Jair Bolsonaro. Abro aspas. Eles querem caçar o presidente Bolsonaro. Estão fazendo escuta telefônica, fizeram 2 buscas e apreensões na minha casa para colocar escuta. Ninguém teve 2 buscas e apreensões. Minha casa, creio que foi a única. Em uma publicação no Twitter, Alan dos Santos apontou que a descoberta foi feita após uma solicitação de varredura de Igor Tobias Mariano, funcionário do Tribunal Superior Eleitoral. Sem mencionar sua localização atual, o jornalista afirmou que se algo acontecer com ele ou com a família dele, que provavelmente os culpados serão as embaixadas da China e da Coreia do Norte em Brasília, os ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso ou o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai. Conhecido como Alan Terça Livre, ele é alvo dos inquéritos sobre fake news e sobre atos possivelmente antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal. E por falar em fake news e ataques na internet, o youtuber Felipe Neto ganhou destaque na imprensa após ser vítima de ameaças e xingamentos nas redes. Ontem, em entrevista ao Jornal Nacional, Felipe negou que tem envolvimento com crimes de pedofilia, assim como sugeriram alguns posts manipulados na internet. O ataque coordenado levou 37 entidades, incluindo a Associação Brasileira de Imprensa, o Observatório de Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Vladimir Herzog, a assinarem um manifesto em defesa do influenciador digital. Azedo. Esse aí é um caso típico do Felipe, é um caso típico de materialidade de uma atitude criminosa, porque o sujeito foi lá ameaçar ele fisicamente, né, e gravou vídeo, etc. Né, foi lá para a porta da casa dele, para intimidar, etc. É uma coisa com materialidade. No caso do Alan, não existe materialidade de nada. Ele tá, na verdade, fugindo da justiça, porque tem um inquérito que investiga ele sabe o que ele andou fazendo de errado e ele se mandou. É isso que aconteceu. Ele deu no pé. O comportamento dele é daquele cara que bate a carteira e sai gritando pega ladrão, entendeu? Constantino. Bom, é uma acusação um tanto leviana, né? Ele sabe o que fez de errado. Afirmar isso, você teria que saber o que ele fez, né? Veja, vamos começar pelo Felipe Neto, né? Isso é Dostoiévski, crime e castigo. O sujeito sabe o que fez de errado. Mas você sabe se ele fez algo de errado? Claro que ele fez. Claro, ele está sob investigação. Claro. 2 buscas e apreensões na casa dele. E ele se manda para o exterior, eu não sei. Inventa essa história aí de espionagem, né? Porque isso parece história de espionagem. Mas existe, né? Inclusive, ele postou hoje o documento da empresa que teria feito... Constantino, esses documentos aí a gente já viu, isso aí não prova coisa nenhuma. Não prova nada, mas é um documento que o Igor Tobias existe e ele postou um documento de pedido. Agora, ele pode Constantino, não põe a mão no fogo por esse cara, não. Deixa eu falar, mas eu só não faço acusações levianas, nem em relação ao Felipe Neto, nem em relação ao Alan dos Santos. O Felipe Neto foi pintado como vítima aí, e eu quero justamente resgatar os fatos, né? Eu tenho muito apreço e muito compromisso com os fatos. Veja, o Felipe Neto quem é, né? É um imitador de foca que falava um bando de baixaria para crianças, mentiu depois, dizendo que o público dele não era criança quando ele falava baixarias. Mentira, no lançamento do livro dele só tinha criança gritando o nome dele e tudo mais, tá? E ele foi reinventado e isso tudo é muito orquestrado. Aliás, o Fernando Haddad hoje publicou uma mensagem dando bandeira, falando que sempre fala para o Felipe Neto que ele tem que tomar cuidado, sempre fala, quer dizer, eles têm um contato, né? Isso tudo é uma obra criada, é algo arquitetado. Então ele foi chamado para a TV Cultura, para dar um verniz de seriedade, o que na verdade só manchou a imagem da própria TV Cultura. Depois ele foi publicar um vídeo no New York Times, que novamente também não tem mais reputação nenhuma no mundo sério, só quem é da bolha leva a sério
o Jornaleco. Depois ele vai, uma reportagem enorme do Jornal Nacional, pintando ele como vítima, né? E a revista Isto É coloca ele na capa junto com Greta Thunberg e Malala. Veja, o Felipe Neto não seria levado a sério no debate político nacional em nenhum lugar sério do mundo. No Brasil estão tentando forçar a barra. Esqueci da tal live que ele fez com o ministro Barroso. O que seria estranho era o ministro Barroso fazer um debate com o Ives Gandra Martins da vida, mas com o Felipe Neto talvez esteja até mais adequado. Agora, veja, o Felipe Neto, essa live, aliás, teve aquela proporção que eu falei, 10 vezes mais descurtida do que curtida, né? E ele está pintando-se agora como uma vítima. Nesse caso específico, de um sujeito que vai lá ameaçar, é um caso. Agora, ele não é vítima de nada. Ele falava um monte de baixaria, ensinava crianças a burlar ou ignorar o pai para ter acesso a coisas que são vetadas para a idade delas, que aqui nos Estados Unidos deveria ser crime, sim. Ele poderia ter sido preso, se fosse aqui nos Estados Unidos, com o que ele já fez, tá? E estão pintando ele agora como um rapaz sério, porque estão de olho o quê? Nos 30 e tantos milhões de seguidores que ele tem, mas que não estão aí para ver debate dele com o ministro Barroso, até porque a audiência foi pífia. Eles querem ver ele imitando Foca, ou falando da genitália alheia, que é o que ele fazia no canal dele para ficar famoso e rico, né? Então, olha o tiro no pé do que o desespero da esquerda está fazendo com que essa turma dê. Alçar um rapaz desses, que aliás não é novinho, né? Tem mais de 30 anos, eu na cidade já tinha filha de 8, né? Então eles querem criar como se fosse um Peter Pan, um boçal, em termos de ideias políticas, né? Totalmente fake, só porque tem seguidores e bate no Bolsonaro. Isso é desespero, gente. Ele não é vítima de nada, ele estava aplaudindo justamente o inquérito ilegal, a censura, a perseguição a conservadores outro dia nas redes. Ele não é vítima de nada, ele é perseguidor. Né? E aí a turma reage de forma orgânica, e aí a esquerda faz o que sempre fez na vida e sabe fazer. Mimimi, fazer vitimismo nas redes sociais. Agora, sobre o Alan dos Santos, ele pode ser meio delirar e tudo. Agora, ele apresentou coisas que não são provas definitivas, são alguns indícios, tem que ver. Aí sim eu espero para ver, né? Dando benefício da dúvida ao inquérito ilegal do Supremo, a todo mundo, menos aos bolsonaristas. Eu espero para ver. Né? Ele está denunciando coisas graves. Agora, o mais triste para mim é que chegou a tal ponto de reação golpista de parte do establishment envolvendo o próprio Supremo, que até mesmo as denúncias do Alan dos Santos são críveis hoje em dia. É esse o grau que nós chegamos no Brasil do Supremo Tribunal Federal. Azedo, vamos ouvir primeiro a Thaís e em seguida eu passo a palavra para você, tá? Vai lá, Thaís. Beleza. Olha, sobre esse Alan dos Santos, eu vou pedir a compaixão de vocês para não me estender muito no comentário sobre esse senhor aí, esse blogueiro que parece estar num surto de perseguição, porque ele está vendo espiões, está vendo maletas que vêm da Coreia do Norte e também da casa do Kaká e da China. Olha, esse tal documento aí que eu vi, esse documento prova o quê? Que uma pessoa que ele cita existe. Agora, só faltava também ele falar de uma pessoa que não existe, certo? Então, isso não prova nada. Também a outra prova é um cartão de visitas de uma empresa que ele cita, ou seja, a empresa existe. Também só faltava ele citar uma empresa que não existe. Ou seja, desculpa, mas quando, eu prefiro comentar esse assunto, quando essa denúncia que ele está fazendo tiver alguma consistência em termos de provas, ou pelo menos alguma conexão com a realidade. Antes disso, eu vou preferir não falar sobre Alan dos Santos. Quanto ao Felipe Neto, ele está sendo vítima de um massacre virtual claramente condenado. Eu não vejo problema nenhum ele falar com o Haddad Constantino, porque ele é de esquerda, Haddad é de esquerda, as pessoas de esquerda normalmente se falam mesmo. Agora, o ataque que ele está sofrendo é proporcional aos, me parece que não são 37 milhões, são 63 milhões de seguidores que ele tem. O ataque é proporcional a esse monumental número de seguidores que ele tem. Eu ainda, francamente, não entendi qual a relevância desse Felipe Neto, mas eu acho repugnante o tipo de mentira que estão disseminando contra ele. E daí vem a questão técnica, né? Ok, alguém fala uma mentira sobre você, você processa essa pessoa por calúnia e difamação. Agora, quando 70 mil, 100 mil, 200 mil pessoas invadem a internet para falar mal de você, você vai fazer o quê? Não dá para você processar 200 mil pessoas. Mas tem já uma resolução da ONU que foi subscrita por, chama-se Diretrizes para Empresas Privadas contra os Direitos Humanos. E daí
Isso aí é um documento de 2011 que foi subscrito, inclusive, por todas essas plataformas, Facebook, Twitter, etc. E que diz basicamente o seguinte: quando existe uma ação coordenada para difamar alguém, isso aí não entra na categoria liberdade de expressão, está fora, ou seja, as empresas têm autorização, elas estão referendadas para tirar, chanceladas para tirar esse conteúdo do ar, porque trata-se de uma covardia, basicamente, uma ação coordenada de milhões contra um. Então, as plataformas podem e devem excluir isso. Então, já que não dá para processar 200 mil, há esse recurso e daí está resolvido, eu acho, né? Agora, olha, francamente, a parte de tudo isso, o fato da gente estar discutindo hoje aqui Felipe Neto e Alan dos Santos dá bem a medida do que virou o debate político nesse país no governo Bolsonaro. Azedo. Não, eu acho o seguinte, existe um espaço de disputa política nesse mundo virtual em que, de repente, nós temos dois atores que estão, vamos dizer assim, tentando protagonizar esse debate, cada um na sua perspectiva. Agora, uma coisa é o sujeito estar envolvido numa disputa política, a outra é ele ser ameaçado fisicamente. Foi o que aconteceu com o Felipe Neto. Isso não deve ser tolerado, né? A questão do Alan é de outra natureza. O cara delirou, ele inventou uma conspiração contra ele. É um delírio, pode ser um surto psicótico, pode ser uma estratégia dele de fake news, porque a característica da atuação dele nas redes é essa, é mistificar, é aumentar, é inventar, entendeu? Então, essa questão é muito diferente uma coisa da outra. Constantino. Não, eu só volto a essa questão, né? Eu acho que o Azedo pegou um caso e está usando como espantalho. O cara que fez a ameaça concreta tem que ser punido, e eu acho que ninguém discorda disso. Sobre os ataques todos nas redes sociais, o que a Thaís chamou de perseguição coordenada, não se trata de uma perseguição coordenada, porque não é coordenada e nem é perseguição. Se trata de um bando de brasileiro decente, revoltado e indignado com o baixíssimo nível desse rapaz, que foi alçado ao patamar de interlocutor no debate político nacional pela esquerda desesperada, e olha a patota por trás dele, né? Olha como a turma é organizada, essa sim, né? E cheio de entidade ONG por trás. Porque o que estão fazendo é pegar os vídeos dele e mostrar aos pais que nunca tinham visto. São os filhos que viam. É só isso. Vão ver os vídeos do Felipe Neto. Essa é a perseguição dele. Eu tenho alguns que eu posso mandar para a Thaís. Eu não posso publicar no ar aqui, porque é indecente para o nosso programa. Mas eu posso mandar para a Thaís se ela quiser depois ter acesso aos fatos. Sobre o Alan dos Santos, eu acho muito leviana a acusação de que ele está delirando e criou fake news. A gente não sabe. Eu acho curiosíssimo a Thaís achar algo fantasioso falar em espiões, araponga, maleta de escuta e comunista. Nunca leu um livro de história dos comunistas e dos soviéticos? Isso era a coisa mais comum do mundo. Ele denunciou a embaixada chinesa e a embaixada da Coreia do Norte. São dois regimes comunistas. E olha a conduta aberta ao público do embaixador chinês no Brasil, que já é de intimidar, que já é de fazer um monte de coisa. E sobre a denúncia que ele fez, o Alan dos Santos, vale lembrar que o Cacai, o advogado no programa com o Paulo mais cedo, disse que não vai processá-lo. Sabe-se lá o motivo. Thaís Oyami, um tweet, por favor, que eu preciso ir para o intervalo. Talvez porque ele considere o sujeito inimputável, né, Constantino? E só para fazer justiça, estão atribuindo um crime muito grave a esse senhor Felipe Neto, que eu não vou nem reproduzir aqui, porque eu sou contra ficar reproduzindo loucura e fake news.